Gente, ó, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu vou tirar esse momento inicial da aula para mostrar uma coisa que seria interessante para vocês fazerem para acessar o plural, tá? Eu vou dar um zoom aqui na página. Eu abri uma aba anônima, porque é interessante vocês usarem uma aba anônima para não confundir, tá? Algumas coisas que nós vamos utilizar. Para vocês fazerem login na aula, vocês podem digitar plural.net. Eu geralmente gosto de usar logo login plural.net, porque eu já entro na parte de login, tá? Aí eu posso digitar aqui o meu usuário e senha, mas eu não quero usar o meu, porque o meu é de professor, então eu quero usar de aluno, tá? Deixa eu usar aqui, eu vou usar como exemplo da Anabel, que ela autorizou, a gente acessar lá, ó. Então o usuário dela é esse aqui, que não importa, né, o usuário dela, que não vai modificar para vocês. Deixa eu colocar aqui a senha. Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar aqui. Então, esse aí seria o funcionamento de vocês entrarem pela primeira vez, tá? Aqui tem algumas dicas, eu vou pular elas, porque eu não quero fazer. Nesse caso aqui, uma dica que é muito interessante para vocês que são alunos, caso vocês acessem pelo computador, eu até aconselho vocês tirarem pelo menos um momento para vocês entrarem no computador e vocês fazerem isso aqui, ó. Eu não vou mostrar minha câmera ainda, porque senão ela vai ocupar essa parte de cima da tela, e aí eu não quero ocupar nada, porque a gente vai entrar aqui, tá? Aí vocês têm como mudar o código de acesso, as plataformas, os dados pessoais. Entre aqui em dados pessoais, que é interessante vocês entrarem, tá? Deixa eu ver se não vai mostrar nada pessoal dela. Vai mostrar o nome dela, vai mostrar aqui a senha, ó. Vocês têm como editar aqui a senha no pessoal. Uma coisa que é interessante, ó, vocês podem inserir um e-mail que vocês usam. Por exemplo, Anabel, manda no meu WhatsApp um e-mail que você usa para eu poder colocar aqui para você, tá? Um e-mail pessoal seu. Vou mandar. Tá? Aí eu já coloco aqui, aí a senha depois você muda, coloca uma senha que você queira. Que você pode colocar qualquer uma que vai ser a melhor para você, né? Beleza, chegou aqui, Anabel. Vou copiar lá, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Aí você vem aqui, copia e cola o seu e-mail. Mas ele está falando aqui, Anabel, que já está em uso. Ai, meu Deus. Vou colocar outro então. Você tem outro? Esse aqui, se alguém. Se o Totó usou ele lá no dele, não, né? Para fazer teste? Beleza. Ó, então, vamos usar esse outro e-mail dela aqui, tá? Ó, observe que agora ele não acusou. Só que aí na segunda vez ele fica com frescura e quer que a gente coloque aqui o e-mail digitado, tá? @gmail.com. Então isso aqui é interessante só para vocês poderem, tá? Fazerem aqui. Ó, aí ele vai enviar um código agora para Anabel, ela vai me mandar esse código, eu vou copiar e colar aqui, tá bom? É meio chato, tá, gente? Mas lembrem-se que isso daqui vocês fazem direto quando vocês estão, por exemplo, criando um Facebook, criando uma conta no Instagram, criando uma conta de jogo, criando qualquer login em qualquer plataforma que se preze, vai ter esse tipo de coisa, tá? De vocês receberem, vocês vão digitar um e-mail e vão receber um e-mail de confirmação. Basicamente funciona assim, ou uma mensagem no celular de vocês para vocês colocarem um código aí. Aí esse código que ela vai receber, eu vou copiar e colar aqui. Aí eu não vou mostrar o código, tá? Quando ela me mandar o código aqui, eu vou ocultar. Deixa eu ocultar aqui, para que vocês não vejam o código, né? Porque esse código é importante, tá, gente? Tem que ter cuidado, porque às vezes
Algumas pessoas podem hackear. É claro que, tipo assim, do meu ponto de vista, só se o cara for muito sem noção do que vai fazer da vida para querer hackear os outros assim, né? Mas só para prevenir, né? Vamos lá. Então aqui ela já editou, tá, os dados pessoais. Depois ela pode vir aqui, ó, e editar a senha. Vocês podem fazer isso no de vocês, tá? Editar a senha. Agora, Anabel, você não precisa, se você quiser entrar no computador para acessar, vocês podem, em vez de usar esse nome de usuário, você pode estar utilizando essa outra conta, tá? Se você utilizar essa outra conta aí, o seu e-mail que você me passou também vai funcionar, tá? Então vocês podem estar utilizando isso aí para estar acessando aí a aula, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso estar mostrando. E aqui nos dados pessoais já acabou, tá? Os dados pessoais é isso aqui que vocês podem mexer. Pode editar o nome. Eu não aconselho editar o nome, deixa do jeito que a escola colocou, para tá padrão para todo mundo ver. Não coloquem nomes. Eu nem sei se pode editar, se tem como mesmo editar o nome, então, mas não mudem, tá bom? Aí dados pessoais já foi. Outras coisas aqui não mexam, tá? A não ser que a escola solicite que você mexa, mas no geral não mexa. Voltar aqui no início, ó. Bom, o que acontece? Se você entrar pelo computador, for em aula digital, tá? Agora eu vou acessar a minha aula, essa aula aqui, com o login da Anabel para vocês verem, tá? Olha só o que vai acontecer, ó. Vai aparecer essas aulas aqui, ó. A nossa aula é aula de física, ó. Professor Kennedy. A nossa última aula, essa aqui, ó. Aula de 24. Essa que eu estou dando aula agora. Vou clicar nela, tá certo? Ele vai dar algumas informações aqui e de certa forma ele só fala para vocês aqui, ele fala assim, ó, para garantir o melhor uso, para entrar na aula e tal, ele fala assim, ó, abre uma aba anônima. Por que é interessante vocês utilizarem uma aba anônima, gente? Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Por que é interessante usar uma aba anônima? Porque quando você clicar aqui na aula, deixa eu voltar aqui em cima. Como que eu fiz isso aqui? Opa, aqui. Entrar na aula. Quando a gente entrar na aula, vocês vão perceber uma coisa. Ó. O e-mail, o login lá da Anabel lá no início é uma coisa. Tá? Mas quando você entrar aqui, você vai, pela primeira vez você vai ter que aceitar e tal. Vocês vão perceber que o login da Anabel mudou. Vocês podem até copiar esse login aqui, ó. Eu vou dispersar aqui. Vou mutar aqui, né? Ó. Permitir. Esse login aqui, esse negócio aqui, ó, anabel.6934, esse e-mail aqui é o e-mail institucional dela. Eu vou mandar para ela esse e-mail, tá? Ó, vou mandar para ela lá no WhatsApp dela. Por quê? Quando a Anabel for entrar no celular, quando ela for entrar na aula pelo celular, eu vou mostrar já no celular para vocês, tá? O que vai acontecer? Ó, quando ela clicar aqui, ela já entrou na aula. Deixa eu mutar. Desativar o som aqui, aí não vai sair som. Então, a Anabel entrou na aula. Vocês estão vendo aqui a tela dela logada na aula. Viram que entrou direto, não precisou pedir permissão para entrar? Porque esse é o modelo padrão para todos vocês estarem entrando na aula. Então, vocês vão visualizar a aula dessa forma, tá? Por isso que eu mostrei para vocês como que faz aqui pelo computador. Nem todo mundo usa computador, a maioria de vocês usa celular, não é verdade? O que acontece? Vocês têm, deixa eu sair daqui agora, tá? Eu vou sair aqui. Então vocês viram como é que faz pelo computador, né? Entra numa aba anônima. E vou voltar aqui, ó. Vou sair aqui da aula, deixa eu desligar aqui. Olha só. O que acontece quando você não entra numa aba anônima? Esse e-mail automático aqui, ó, que aparece aqui do plural, vocês vão ver aqui em cima, que é o que eu mandei para ela lá no WhatsApp, que é o dela, que é individual, tá, gente? Não é o mesmo para todo mundo. Então, esse daqui, ó, pode ser que em vez de aparecer esse aqui, apareça o e-mail normal dela, por exemplo, anabelcampelo.ceaf@gmail.com. Se isso acontecer, você pode clicar aqui em alterar contas e você fazer o login vai aparecer as contas aqui. Nesse caso, só está aparecendo esse login aqui porque eu estou mostrando para vocês justamente, tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês numa aba anônima, por isso que só aparece isso aqui. Se eu usar o meu e-mail, a minha aba normal, que eu uso no dia a dia, vai aparecer todos os e-mails que eu uso, tá? Então, não é conveniente. Então, usem sempre uma aba anônima no computador.
Mas esse, né, claro, não é o grande problema, o grande vilão de vocês, porque eu acredito que a maioria de vocês acaba entrando. Deixa eu mostrar aqui minha câmera. Melhor, deixa eu abrir uma câmera nova aqui. Cadê dispositivo de vídeo? Tá, pronto, vocês estão me vendo aqui, tá? Pelo menos mais ou menos, né? Porque a câmera do notebook não é tão boa assim quanto. Tá. Deixa eu espelhar aqui. Gente, se vocês verem o celular, vocês. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou mostrar aqui no celular, né? O que vai acontecer, ó? Talvez vocês não enxerguem muito bem, mas eu tenho um plural aqui, ó. Tá vendo aqui o plural? Não dá de ver, né? Fica muito claro. Vou tirar um print, mandar no meu WhatsApp, copiar e colar lá no Paint lá para vocês verem. Deixa eu desativar aqui. E vou ativar esse daqui, ó. Olha só. Peraí. Igual o de vocês, tá? Vocês vão ver isso aqui no igualzinho no de vocês. Ó, esse aqui é os programas do meu celular. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um plural aqui, ó. Cadê? Aqui. Então, vocês vão acessar o plural por aqui, né? Geralmente, muitos de vocês acessam aqui. Como provavelmente alguns colegas, né, alguns professores estão mandando no WhatsApp o link, aí algumas pessoas têm até preguiça de abrir o plural no celular, tá? Mas nas minhas aulas, vocês vão entrar aqui. Por mais que as pessoas que forem entrando mandem o link para vocês, eu aconselho, entra por aqui. Quando você entrar aqui e for lá na aula digital, igual eu mostrei no vídeo, tá? Quando você for lá na aula digital, eu não consigo entrar aqui na aula digital, porque o meu plural está com o meu e-mail padrão. Deixa eu ver se eu entro com o e-mail da... Vou sair aqui do meu e-mail normal e vou mandar os prints com o e-mail da Anabel, tá? Aí depois eu saio daqui e deixo tudo normal para ela poder usar lá de boa, tá? Eu vou logar aqui com a conta dela. Campelo fotos@gmail.com. Eu decorei o e-mail dela, né? Só a senha que não dá para decorar, que é aquele monte de coisa lá. Ah, não tem como decorar, não. Deixa eu voltar aqui. Aí eu vou mandar o print, tá, gente? Tô demorando aqui porque é tudo letra maiúscula. E nesse celular aqui eu não sei como que transforma tudo em letra maiúscula. Pra ficar só letra maiúscula, né? Deixa eu ver quem que tá entrando aqui na aula agora. Ô, louco, agora, jovem. Ó, eu vou tirar alguns prints aqui. Só um minutinho, tá, gente? Eu tô fazendo isso aqui passo a passo, mostrando pra vocês. E aí eu vou mostrar os prints lá no Paint, lá, pra vocês verem.
Ó, eu vou mostrar esses que eu fiz aqui. Então vamos lá. Então a ordem vai ser essa aqui, ó. Depois que você selecionou lá, você fez seu login e senha, já tem provavelmente, né? Você vai entrar nessa parte aqui, vai aparecer isso aqui, ó. Os cadernos aqui, ó. Então você pode selecionar os cadernos que vocês estão estudando, por disciplina, blá blá blá. Mas vocês vão clicar aqui nesse menu de hambúrguer, tá? Aí vocês vão vir, deixa eu ver aqui, copiar a imagem. Aí vocês vão vir nessa parte aqui, ó. E vão clicar aqui em cima, ó, Maestro. Provavelmente você já sabe fazer isso, mas pode ser que alguém não saiba, por isso que fica pedindo o link da aula. Então eu já vou explicando aí como você vai fazer. Depois que você fizer esse espaço aqui, aí você vai vir para cá, vai aparecer essa aba aqui. Você pode procurar a aula aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tem as atividades não realizadas, nos alertas. Você pode verificar por disciplina, tanto aqui como aqui das atividades, mas para a aula em si você vai clicar aqui em aula digital, tá? Depois que você clicar aqui em aula digital, vai aparecer essa outra aba aqui, ó. Vai aparecer essa outra aba aqui, ó. Ignora essa parte de cima, porque estava salvando o print, tá? No caso aqui, ó, tá gramática, português, inglês, tá? A aula de física tá aqui, ó. Você vai, se não tiver aí em cima, você vai selecionar para baixo até encontrar. Depois que você clicar na aula de física, vai aparecer essa aba aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu até limpar aqui. Ó, vai aparecer essa aba aqui. Nessa aba, né, nesse link que vai aparecer aqui, vão aparecer alguns links, ó. São todas as aulas que eu dei, ó. Aula do dia 8, do dia 15, do dia 7 e a de hoje, do dia 24. Você clica nela e aí o que vai acontecer? Vai aparecer isso daqui, ó. Copiar a imagem. Aí vai aparecer isso aqui, essa outra tela. Aí nessa tela você vai clicar, né? Claro, como já está induzido aqui pra gente, entre na aula. Clicou lá e entrar na aula, beleza. Quando, provavelmente, pode ser que apareça, ó, essa mensagem aqui para vocês, ó, lá embaixo no seu celular, se ele for Android. Se for iPhone, eu não tenho a mínima ideia, porque eu não tenho iPhone. Aí você pode optar por só uma vez ou definir como sempre, tá? Você pode definir como sempre, se você quiser. Pode ser que abra uma configuração no seu celular, você vai ter que apertar um botãozinho lá. Aí depois você volta para cá, ele vai entrar direto no Google Meet. Quando você entrar no Google Meet, no celular de vocês vai aparecer isso aqui igual apareceu no meu, ó, que é o grande problema de todo mundo, ó. Tá vendo aqui, ó, código da aula e tudo mais, o seu rostinho aqui, né? Nesse caso é o meu rostinho bonito. Se você clicar aqui, gente, ó, o que vai acontecer? Vai pedir para tu entrar na aula. Isso porque, tá vendo o meu e-mail aqui? Não tá o da Anabel. Então, para eu poder entrar na aula, em vez de dar meu e-mail aqui, tem que estar qual? Tem que estar esse aqui, ó. No caso, se eu quiser entrar com a conta da Anabel, né? A Anabel, para entrar na aula, ela tem que estar com esse e-mail aqui, ó. Esse aqui. Então, isso daqui que tem que aparecer aqui. Aí você pode pensar assim, pessoal, eu já cliquei aqui um monte de vezes para poder aparecer. Não vai aparecer, tá? Se você clicar aqui, não vai mudar. No computador tem isso aqui, ó, alternar conta, mas no celular não. O que tu tem que fazer no celular? Vou dar o exemplo do Android. Como eu não tenho um iPhone, então nem tem como eu fazer para vocês no iPhone. Então, o que vai acontecer? Ó? Vou tirar os prints aqui e vou mostrar para você. Ah, professor, é função. É função quando tu for fazer a primeira vez. Quando você fizer isso uma vez, aí não vai ser mais função não, porque não vai mais aparecer. Tá? Então, só é função quando você fizer isso pela primeira vez. Tá? Deixa eu abrir aqui. E eu vou mostrar para vocês.
Só um pouquinho, gente. 71. Já estou terminando, tá, gente? Deixa eu abrir aqui de novo o e-mail da Anabel. Tá, Anabel, eu estou fazendo com o seu aqui, mas aí você faz no seu celular de novo, seguindo os mesmos passos que eu vou mostrar, tá? No caso, eu só não vou mostrar a sua senha para o pessoal ninguém entrar com a sua senha, tá? Não correr o risco. Como eu vou postar esse vídeo também para as outras turmas, então é interessante que ninguém veja, tá? Por isso que eu vou ocultar na imagem a sua senha, seu login, essas coisas eu vou ocultar, tá? Se bem que o seu login em si não faz tanta diferença porque precisa da senha, né? Mas eu vou tentar não mostrar quase nada. Isso, gente, que eu estou fazendo para vocês, a gente está perdendo tempão, mas é porque eu quero mesmo sanar toda essa dúvida, tá? E aí, só te alertando, Gabriel, depois que eu terminar de fazer isso aqui, eu vou excluir todas essas informações. Até porque, assim, para você não vai fazer tanta diferença, né? Só se eu fosse um professor chato que entrasse lá e excluísse tudo que você fez, né? Ah, eu respondi o professor de literatura, o professor de física vai lá, deleta tudo que você fez, né? Mas seria bobagem. Vou mostrar aqui, pronto. Agora deixa eu voltar lá no plural. Eu já estou tirando todos os prints, que aí quando eu for explicar eu não preciso mais parar nada, tá? Então deixa eu ir aqui, física, pronto. Eu deveria ter feito esse vídeo no final de semana, mas é porque eu não tive tempo. Aí eu acabei não fazendo ele no final de semana, tá? Mas a minha ideia é ter feito ele no final de semana. Vamos lá. Cheio aqui, já peguei todas as imagens e aí, tipo assim, ó, vocês estão vendo agora, ó, o Juliano está entrando agora na aula, então eu tenho que permitir que ele entre na aula, entendeu? Se vocês fizerem esse espaço que eu estou ensinando, ele não vai precisar, vocês não vão precisar pedir permissão, vocês vão entrar na aula e pronto, tá bom? Mas lembrando que vai ter, gente, limite de horário. Passou daquele limite, é falta, tá? Então só lembrando, hoje eu estou sendo bonzinho, vamos colocar assim, mas no futuro aí próximo, isso não vai acontecer mais não. Vamos lá, vamos voltar agora e vamos ver o seguinte, ó, vamos ver como que a gente vai proceder agora. Vendo tudo isso que eu falei para vocês, o que vocês vão ter que fazer para poder ativar o e-mail? No Android, tá? Provavelmente no iPhone vai ser parecido, mas do jeito do iPhone, tá? Vocês vão entrar aqui, ó, em configurações. Depois de configurações, vocês vão procurar isso aqui, ó. Vão procurar, vai abrir essa tela, vocês vão lá embaixo, lá onde está escrito contas, aqui não está aparecendo, tá? Mas vocês podem descer a tela lá embaixo, onde vai estar escrito contas. Quando vocês chegarem na parte de contas, que eu vou mostrar agora para vocês, ó. Ó,
Lá embaixo vai ter escrito contas, vocês vão descer lá embaixo, ó, contas, tá? Inclusive aqui vocês podem ver WhatsApp, Google, Blizzard, tá? E outras que vão estar lá. Caso de vocês, pode ser que só tenha do Google, pode ser que tenham mais coisas, então depende do celular de vocês. Bom, aqui estão as minhas contas, ó. Minha conta da Blizzard, do Dropbox, do Facebook, do Google, do Message. Ó, esse do Google aqui é aquela que estava aparecendo naquela imagem que eu mostrei para vocês, para eu entrar no Google Meet pedindo permissão. Ó, da Amazon, do Plural e tal. Então, o que vai acontecer? Vocês vão vir aqui, ó, lá embaixo, e vocês vão clicar aqui, ó, adicionar conta, tá? Então, vocês vão em adicionar conta, tá bom? Bem aqui, e vão adicionar a conta. Que conta, professor? Aquela conta, aquela conta que eu mostrei para vocês, no caso que eu tinha mostrado da Anabel. Quando vocês forem adicionar contas, vocês cliquem em adicionar uma conta do Google, tá? Quando vocês forem adicionar uma conta, cliquem para adicionar uma conta do Google, igual essa aqui. E aí vai aparecer essa tela aqui. O que eu digito aqui, professor? No caso da Anabel, ela vai digitar o e-mail dela aqui, tá? Digita o e-mail dela, que é aquele e-mail plural, ponto alguma coisa, ó. Que eu vou mostrar aqui. O e-mail dela não tem problema mostrar não, tá? Esse aqui, ó. No caso de vocês, isso daqui vai ser específico para o de vocês, que vocês viram lá no como é que chama? No PC. Caso você não saiba fazer não tem PC, só tem celular, eu fiz um vídeo ensinando como que vocês vão encontrar esse e-mailzinho aqui no celular. É chato, mas é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão fazer isso uma vez. Nunca mais vocês vão ter problema em entrar na aula, em fazer prova, em fazer tudo, porque já vai tudo lá. Aí vai aparecer isso aqui, ó, essa tela. Vocês vão lá embaixo e aceita depois que você digitar. Não precisou digitar senha nenhuma, tá? Quando você apertar em aceitar, não vai aparecer o campo senha, vai aparecer o quê? O plural novamente. E aqui no plural você vai digitar o seu código e a senha lá, que é aquela senha que a escola deu para vocês. Se vocês já mudaram o seu e-mail e senha, você pode utilizar o seu nome de usuário e colocar a sua senha lá, tá? Se você mudou. Caso não mudou, usa aquela que a escola te enviou, tá? E aí você acessa. Acessando, vocês podem vir aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui não importa porque não é o de vocês, tá? Vocês vão digitar o usuário de vocês e a senha de vocês. Nesse caso aqui é o da Anabel. Depois que você fizer esse procedimento, vai voltar para essa tela aqui, ó. E agora vocês podem ver que eu adicionei aqui, ó, o e-mail do plural, ó, plural da Anabel. E aí o que vocês vão fazer em seguida? Vão lá no plural, voltem no plural, lá na aula, nessa telinha aqui, como a gente estava antes. Clicou na minha aula, tá? Esse aqui é só o exemplo da minha aula, essa que a gente está agora. Essa aula aqui. Clicou nela, vai acontecer o que, professor? Vai aparecer essa mesma telinha que a gente tinha visto antes. Ele até fala aqui, ó, para você ter um acesso melhor, use o notebook, tá? Mas caso você não tenha notebook, entra pelo celular mesmo, tá? Clicou aí em entrar na aula, vai aparecer essa tela que antes não aparecia, essa telinha aqui, ó. Agora vocês podem notar que apareceu o meu e-mail e o da Anabel. No caso, eu tenho que clicar no da Anabel, porque se eu clicar no meu, eu vou voltar para a estaca zero, tá? Então, no caso, clique no seu que tem o plural. Clicou aí, ele vai voltar lá e vai abrir agora aquela imagem da aula, essa aqui, que é a aula que a gente está tentando entrar, que vocês deveriam ter entrado lá no plural. E aí o que acontece? Ó, olha aqui embaixo. Agora não é mais o meu e-mail que está aparecendo, é o e-mail, no caso aqui da Anabel, tá? No caso vai aparecer o e-mail de vocês, aí tu pode participar. Antes estava aparecendo o quê? Pedir permissão, e agora está aparecendo o quê? Participar. Olha só, eu vou clicar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, e deixa eu abrir minha câmera aqui, ó. Aqui? Aqui é o da Anabel, eu vou clicar aqui em participar. Pronto, estou participando da aula. Entenderam? Professor, é muita coisa para fazer. Cara, deixa preguiça e faz, velho. É chato? É.
Mas você vai fazer esse procedimento uma única vez e aí pronto. Você vai ficar livre para acessar as aulas, para assistir as aulas, sem esse professor chato que sou eu, dizendo para você, olha, não permito você entrar, você tem que entrar com a sua conta do plural. Porque muitas pessoas estão acontecendo isso, tá? Estão tentando entrar e aí eu estou negando a participação nas aulas devido a esse procedimento, tá bom? Gente, todos compreenderam aí esse procedimento? Ah, professor, eu não entendi. Não se preocupe, essa aula aqui, essa parte aqui, tá, vai estar gravada para vocês acessarem lá no YouTube. Eu vou deixar lá no YouTube e vou disponibilizar tanto para vocês quanto para o primeiro ano, quanto para o segundo ano, para vocês verem passo a passo como que vocês vão entrar na aula, tá bom? E isso vai ser interessante para vocês, por quê? Porque aí não vai ficar aquele barulhinho chato aqui, permitir entrar na aula, tá certo? Então, a partir da nossa próxima aula de segunda-feira, vocês deverão acessar a aula dessa forma como eu mostrei. Toda essa coisa longa que eu mostrei para vocês só vai acontecer quando? Uma única vez pelo celular. Pelo notebook é mais fácil, é só abrir uma guia anônima e já entra direto, tá? E aí vocês já matam 1000 coelhos com uma paulada só, tá? Deixa eu tirar um print aqui da tela, que aí eu já tenho uma chamada pronta aqui. Bom, então é isso aí, tá? Bom, já enrolamos bastante, enrolamos entre aspas, né? Eu investi esse tempo para mostrar para vocês a plataforma, tá? Tanto pelo celular quanto pelo computador. Espero que agora todos vocês consigam acessar de boa. Deixa eu tirar a cabeça daqui, deixa eu mostrar aqui, olha esse cara bonito aí no meio. E deixa eu limpar aqui e vamos começar nossa aula de hoje, né? Porque hoje nós vamos falar sobre força elétrica de um jeito diferente. Na verdade, nós vamos começar estudando a lei de Coulomb, tá? Deixa eu abrir o capítulo 1. A página, gente, eu não consigo informar para vocês qual é exatamente a página, por conta de que, para mim, a página é uma, mas para vocês aparecem páginas diferentes, tá? A gente já viu a indução eletrostática, falamos sobre o movimento das cargas, fizemos alguns exemplos, tá? E agora a gente vai verificar a questão do campo elétrico e da lei de Coulomb, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, olha só, vou mostrar aqui para vocês o meu navegador, um outro navegador aqui. Olha aí. Aqui, gente, isso aqui está lá na plataforma, tá? Então, só um resuminho aqui para a gente adentrar na parte da lei de Coulomb e do campo elétrico, tá? Que é o que eu defini para a gente estudar hoje, que é aula 4 e 5, que é a carga elétrica e sua conservação. Deixa eu ver aqui a página. Para mim, gente, aparece na página 14, tá? Pelo menos para mim aparece na página 14. E aí, para vocês, eu não sei qual que é a página correta, tá bom? Então, só para a gente destacar aqui, é o seguinte. Campo elétrico. A ideia de ação à distância dos corpos eletrizados sempre foi algo que chamou a atenção dos cientistas, tá? Então, por exemplo, no século XVIII, Michael Faraday foi o primeiro a dar um passo na direção certa ao propor explicação à interação entre as cargas elétricas, como vocês podem ver aí que eu estou lendo essa parte na tela, tá? Essas linhas, essas interações se davam através de linhas de força. Essas linhas são imaginárias e ajudam a visualizar uma entidade chamada campo elétrico. As linhas de força são paralelas ao campo elétrico em qualquer ponto e se originam nas cargas elétricas.
Quando a carga é positiva, o campo nasce nas cargas e se diverge dela. Quando a carga é negativa, o campo morre nas cargas e converge para ela. Daqui a pouco a gente vai ver uma imagem, isso aqui vai fazer mais sentido, tá bom? Faraday provavelmente teve essa ideia ao observar que alguns corpos se alinham de forma muito característica quando imerso em um campo elétrico. Uma reprodução moderna e de um possível experimento de Faraday em que sementes de grama se alinharam com as linhas de campo, gerados pela ponta da haste de ferro imersa no óleo. Vamos ver se essa imagem está aqui. Então aqui nós temos a lei de Coulomb, mas vamos voltar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui da apostila, tá? A parte do campo elétrico. Uma coisa que é interessante, no início desse capítulo a gente estudou que existe um tipo de força chamada força de campo, que é o que vocês estão vendo aqui na apostila, tá? Deixa eu até dar um zoom nela aqui que vai ficar melhor. A gente viu um tipo de força chamado força de campo, em que a interação entre os objetos ocorre à distância, sem que haja contato entre os objetos. Vimos também a eletrização por indução, vimos pelo contato e por muitas outras formas, tá? Para a descrição dessas interações que ocorrem à distância, ou seja, sem contato, né? No caso do atrito há contato, mas a indução e não existia contato, foi criado o conceito de campo. Esses campos são invisíveis, na verdade, são modelos teóricos e podem ser percebidos pelos efeitos observados em experimentos, mas não são visíveis, tá, gente? São invisíveis. Aqui, novamente, ele vai falar sobre Faraday, e aí ele dá uma ideia para a gente de raciocinar da seguinte maneira. Uma carga que cria um campo elétrico no seu redor, então imagina que você tem uma carga, tá? Ela pode ser positiva ou negativa, mas vamos imaginar uma positiva aqui. O campo criado pela carga atua sobre uma outra carga colocada nessa região. Então, se eu coloco uma carga aqui e uma carga aqui, o campo dessa vai atuar sobre a outra, tá? Esse campo elétrico dá origem a uma força elétrica que atua sobre quê? Então, além do campo elétrico, que nós vamos indicar o campo elétrico pela letra E, tá bom? Ele é uma grandeza vetorial também, vai surgir a força elétrica. Dessa forma, vemos que o campo elétrico desempenha um papel de transmissor da interação entre as cargas elétricas, ou seja, ele faz essa ligação de força elétrica entre uma carga Q e uma carga Qzinha, tá? Nós temos aqui, ó, carga elétrica, campo elétrico, carga elétrica. Então, o campo elétrico interliga as duas cargas, fazendo com que, então, seja submetida uma força entre elas. Portanto, não havia mais uma ação instantânea entre as cargas elétricas, uma ação à distância, como se pensava antigamente. Ó. Carga elétrica, carga elétrica. Antigamente achava-se que não existia nada entre elas, mas nesse caso existe o campo elétrico. Podemos imaginar que a carga elétrica Q também cria um campo elétrico que atua sobre Qzão, ó, que por sua vez será submetida à ação de uma força elétrica. E aí surge a ação e reação. Então, a força elétrica aplicada de Qzão para Qzinho também gera uma força elétrica de Qzinho para Qzão, tá? Essas forças elétricas terão mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos contrários, tá bom? Então, existe uma correlação única entre as duas. Bom, a carga elétrica Qzinho será chamada de carga de prova, enquanto que a carga Qzão vai ser chamada de carga fixa, tá? Representa-se o campo elétrico em cada ponto do espaço por um vetor simbolizado pela letra E, como eu havia falado aqui em cima. O campo elétrico simbolizado pela letra E. E ela é uma grandeza vetorial. E como tal, toda grandeza vetorial, ela possui direção, intensidade e sentido, tá? Bom, vamos considerar essa imagem que vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver como que está aparecendo para vocês, para ver se eu preciso dar zoom. Mas eu acho que não. Qualquer coisa, manda aí, tá? Avisa aí, ô professor, tá pequeno pra gente aqui, tá bom? Que aí fica melhor. Bom, vamos lá. Então, vamos considerar essa imagem. Nessa imagem, nós temos uma carga fixa Qzão e uma carga de prova Qzinho, tá? Essa carga de prova, realmente ela é chamada de carga de prova porque, assim, se você sabe que a carga de prova ela é positiva, você faz ela interagir com a carga fixa, Qzão, para saber se a carga fixa é positiva ou negativa. Se a ação delas forem de repulsão, então elas terão sinais contrários. Se for de atração, elas terão sinais... contrário. Se for de repulsão, sinais diferentes, opostos. Se for de atração, sinais iguais. Tá? Sinais... Acho que estou falando tudo errado. Volta a fita e esqueçam essa parte final que eu falei. Vamos lá.
Se as cargas estiverem se atraindo, os sinais são opostos. Se as cargas estiverem se repelindo, os sinais são iguais, tá bom? Então, somente isso aqui. Como que eu calculo a força elétrica? A força elétrica é calculada por essa expressão matemática. Lembrando que isso aqui vai indicar para a gente a intensidade, mas não fala a direção nem o sentido, tá? Campo elétrico é a força elétrica dividido pelo Qzinho, tá? Que é a carga de prova. Uma coisa que é interessante relembrar, força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o valor da carga, de uma carga vezes o valor da outra carga, dividida pela distância entre essas duas cargas ao quadrado, tá? Essa aqui é a fórmula da força elétrica que a gente viu na aula anterior. Deixa eu ver aqui. Que a gente ainda não viu, mas que deveria ter visto, mas a gente vai ver a formulazinha dela mais pra frente, então, já que não está aqui. E eu buguei meu cérebro, porque eu achava que a gente já tinha visto, mas a gente acabou que não viu. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, essa aqui é a fórmula para calcular a força elétrica e essa aqui é a fórmula para calcular o campo elétrico, tá? Essa constante K aqui, gente, ó, K é a constante eletrostática, que a gente considera como padrão do vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Então, anotem isso aqui. Opa! Ué? Agora já foi. Deixa eu copiar aqui para vocês. A força elétrica é a constante vezes o módulo de uma carga. Tem livros que não colocam o módulo aqui, tá? Tá subentendido que é módulo pelo enunciado. Mas aqui eu estou colocando a barra do módulo somente, tá bom? Essa constante K vale 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? Dentro do sistema internacional. Dentro do sistema internacional, o campo elétrico E, que é o que nós estamos estudando agora, é Newton por Coulomb, tá? Força elétrica é Newton, carga elétrica, unidade padrão, Coulomb. Aí aqui ele vai falar um pouco sobre a direção e o sentido do campo elétrico. Define-se a direção e o sentido do campo elétrico como sendo essas informações que vocês estão vendo aqui. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu só ver aqui. Opa, já vai para as questões. E deixa eu ver aqui. Tá. Isso aqui é o que a gente vai ver daqui a pouco da lei de Coulomb. Então, deixa eu voltar aqui no campo elétrico. Então, o campo elétrico, vocês podem ver aqui, dada uma carga positiva, tá? O campo elétrico tende a se afastar, tende a direção e o sentido de se afastar da carga, tá? Então, ele aponta sempre no sentido para fora. Enquanto se o campo elétrico é negativo, se a carga é negativa, o campo elétrico tende a apontar para dentro. Então, a força elétrica e o campo elétrico no ponto A, nesse pontinho A aqui, tem a mesma direção e o mesmo sentido para uma carga de prova positiva. Agora, quando a carga é negativa, o campo elétrico aponta para dentro e a força elétrica estaria apontando para fora, tá? No outro sentido aqui, ok? Bom, aqui novamente tem a fórmula vetorial aqui, tá? Mas, lembrando que a fórmula vetorial a gente não usa na prática, tá? A gente usa como expressão matemática bonitinha, mas para fazer cálculo a gente usa sem ser com os vetores, por isso que aparece o módulo aqui embaixo, que aí não considera o sinal. E o que são as linhas de força que foi comentado lá no início? Bom, uma maneira bastante útil de visualizar o campo elétrico é pelo meio das linhas de força, que são essas linhas representativas aqui do lado esquerdo e também aqui do lado direito, que eu vou explicar já já. Nessa figura aqui é representado os vetores. Quanto maior o vetor, ou quanto mais intenso seja a quantidade de vetores, mais você vai ter a representação do campo elétrico. Representação do campo elétrico em torno de uma carga pontual negativa. E aqui, representação do campo elétrico utilizando agora a ideia de linhas de força. Aqui significa o quê? O campo elétrico geral. Quanto mais próximo da carga, observem que o vetor é maior. Vou até dar um zoom aqui para enfatizar isso aqui para vocês. Ó. Olha só. Percebam o seguinte. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, vejam que quanto mais próximo da carga, maior é o vetor. Então, significa que maior é a sua intensidade. E quanto mais longe da carga, menor é o vetor. Significa que menor é o campo elétrico nessa região. As linhas de força, elas consideram somente uma linha que vai em direção à carga, para indicar
que essa carga aí já está, né, sendo utilizada no campo elétrico, tá bom? Deixa eu olhar aqui, ainda falta meia hora para a gente de aula, então tá de boa. Então a gente tem aqui as representações. Nesse exemplo aqui é da carga negativa, sempre apontando para a carga, e quando a carga é positiva, ele aponta para fora da carga. Isso, campo elétrico, tá? Então é importante ressaltar. Novamente, quanto mais próximo da carga, maior a intensidade, quanto mais longe, menor a intensidade. Linhas de força é somente uma linha, tá? Não tem essa separação de vários vetores aí. A linha de força, ela representa mais a direção e o sentido, enquanto que os vetores do campo representam também a intensidade, que aí indica para a gente, novamente, quanto mais próximo, maior a intensidade, tá? Deixa eu voltar aqui o zoom original. Vamos ver aqui. Opa, vocês estão vendo que não é para ver aqui a resposta aí, para depois colar. Bom, isso aqui que eu mostrei anteriormente é com uma carga, né? Aí a pergunta seria, professor, mas e se tiver mais cargas? Duas cargas, por exemplo, como que funciona? Quando tiver mais de uma carga elétrica, ocorrerá o princípio da superposição, isto é, as linhas são traçadas observando o vetor campo elétrico resultante do espaço. Se os sinais forem diferentes, tá? A linha de campo sai da carga positiva em direção da carga negativa, porque lembre-se que individualmente, né, a carga negativa, o vetor vai apontar para ela e na positiva vai apontar para fora. Ou seja, quando eu tenho duas cargas, uma positiva e outra negativa, a linha de campo sai da positiva e vai em direção à negativa. Simples assim. Agora, se eu tiver duas cargas positivas, o que vai acontecer? As linhas de campo é como se estivessem se repelindo, né? Elas estão saindo da carga positiva, mas ela não vai em linha reta para outra carga, ou não vai fazer curva para outra carga, porque elas vão ter sinais positivos, e aí o campo elétrico não tende a se distanciar das cargas positivas, tá? Nesse outro exemplo aqui, nós temos a relação de linhas de forças criadas aqui, ó, em campo elétrico criado por duas placas eletrizadas, tá? Uma com sinal positivo, outra com negativo, então elas tendem a ir uma em direção à outra, tá bom? Então é interessante. Nesse caso, se o campo elétrico é uniforme, elas são representadas retas e igualmente espaçadas. A ideia do campo elétrico é fundamental para que possamos compreender não somente as forças elétricas entre os corpos, mas também o que acontece quando as cargas elétricas são postas, gente, em movimento, tá? Que é o que a gente vai ver no exercício já já. Deixa eu ver aqui só um detalhe importante aqui. Que eu achei estranho. Que é um detalhe que não tem aqui, tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui no manual. Me desculpem aí, tá? Porque eu quero ver aqui qual que é a última aula do manual. Eu entendi por que tá assim. Eu acho que eu tenho uma aula que eu acabei não passando para vocês direito, que é essa aqui. E aqui nós temos as atividades que a gente vai estar fazendo, tá? Deixa eu diminuir, deixa eu tirar aqui. E eu vou colocar lá no Paint, e aí a gente vai resolver aqui, tá? Essas duas atividades. Bom, vamos lá. A primeira questão, essa aqui. Aí tem a letra A, e deixa eu logo copiar a letra B. Deixa eu copiar aqui. Então, essa questão diz o seguinte, ó, a figura a seguir mostra uma carga elétrica positiva que, ao ser colocada no ponto P, fica sujeita a uma força elétrica F. Tá? Então, ele diz aqui para a gente a força elétrica e o valor da carga. A letra A caracteriza o vetor campo elétrico no ponto P da figura. Como vocês podem ver aí, a caracterização do campo elétrico, a figura já está mostrando para a gente a direção e o sentido, né? Mas vamos calcular primeiro a força elétrica, o campo elétrico.
Então, o campo elétrico é força sobre o módulo da carga. Então, só substituir o valor, 6 vezes 10 elevado ao quadrado na força, e no lugar da carga, 3 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Como ele é positivo, eu não preciso colocar aqui o módulo. 6 dividido para 3 vai dar 2, e 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 3, a gente repete a base, subtrai os expoentes, ou seja, a gente vai ter que somar. O resultado, então, final vai ser 2 vezes 10 ao quadrado, só que aqui esse menos com menos se transforma em mais, né? Então vai ficar 2 mais 3, 5. Newton por Coulomb, esse é o valor da carga elétrica, ou melhor, do campo elétrico, tá? Esse é o valor do campo elétrico. Percebam que é bem simples de ser calculado, tá? Basta você tomar cuidado. Como a carga elétrica é positiva, como está indicado aí, a gente sabe que o campo elétrico tende a se afastar dela, tá? Portanto, qual é a direção do campo elétrico? A direção horizontal, e o sentido é da esquerda para a direita, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Porque já está desenhada e eu não apaguei aqui o desenho, tá bom? Então, da esquerda para a direita. Aí a letra B, dê as características do vetor força elétrica que atuaria numa carga se ela tivesse esse valor aqui, ó, menos 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o campo elétrico, novamente, a fórmula é a mesma dessa aqui. Então, é força sobre campo elétrico. Então, esse aqui é o valor da força, só que agora o campo elétrico passa a ser negativo. Aí eu preciso colocar o módulo. Por quê? Porque módulo de um número negativo ele se transforma em positivo. E aqui tem uma observação importante. O expoente, tá, gente, de ser negativo, não modifica o valor dele de sinal, tá? Só da base. Aí eu faço a divisão, 6 dividido para 2 dá 3, vezes 10 elevado, novamente, ó, esse aqui vai subtrair, só que aqui embaixo tem menos, então vai ficar mais. 2 mais 3, 5, Newton por Coulomb. 3 vezes 10 elevado a quinta, Newton por Coulomb, como valor final, tá bom? Ah, tá. Mas na verdade ele não pede o campo, né? Eu fiz errado. Ele pede a força elétrica. Ó. Ele quer saber a força elétrica se a carga fosse modificada. Então, opa, deixa eu limpar aqui. Não quer o campo agora. Ele quer a força, né? Então vejam só. Campo é igual a força sobre módulo da carga. Só que eu quero saber a força, então vou multiplicar cruzado. Então a força vai ser campo vezes o módulo da carga. Eu vou usar esse campo que foi encontrado aqui. E descobri então que a força vai ser igual a 2 vezes 10 a quinta, vezes o módulo desse aqui. O módulo é só tirar o sinal, tá, gente? No módulo. E agora eu efetuo o cálculo. 2 vezes 2, 4. 10 a quinta vezes 10 a menos 3 é 10 elevado a 2. Como é força elétrica, o resultado está em Newton. Ou seja, 400 newtons de força elétrica, tá bom? Então, a aplicação do cálculo é só fazer isso aí. Uma outra coisa que um outro exercício que eu quero fazer com vocês é o exercício 6. Ele é bem tranquilo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. O exercício 6 é legal. Ele é bem de boa. Como diria o pato na lagoa. Ó, ele diz o seguinte. A figura a seguir mostra a configuração das linhas de força de duas cargas positivas próximas uma da outra. Em qual dos pontos representados na figura o campo elétrico é mais intenso? No ponto A ou no ponto B? Bom, bem simples, né? No ponto A. Por quê? Porque quanto mais próximo da carga, maior é o campo, tá bom? A, deixa eu escrever bonitinho, né? No ponto A, pois quanto mais próximo da carga, mais intenso é. Tá bom? Simples assim. Quanto mais próximo da carga, mais intenso. Letra B. Represente o vetor campo elétrico nesses pontos, gente. Eu vou copiar aqui a imagem de resposta, só para vocês verem aí com mais nitidez, tá? Eu vou dar um zoom nela aqui, ó. Tá vendo aqui o campo elétrico formado, ó? No ponto E, não, no ponto B, ele vai ter essa direção aqui, como vocês podem ver, e no ponto A vai ter essa direção. Lembrando que se tivesse aqui, por exemplo, ó, a direção e o sentido já mudam, ó, vem para cá.
Se tivesse, por exemplo, aqui, ó, teria essa direção aqui, tá bom? Então depende de qual região, de qual ponto está sendo analisado. Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Não? De boa. Muito bom. Então vamos agora para o próximo. Bom, então com isso a gente acaba o exercício dessa parte. Agora vamos voltar aqui na apostila. Não na apostila, no site aqui. Tem uma parte aqui que eu quero ver com vocês, ó. Que é a parte da lei de Coulomb, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Navegador. Aqui. Bom, estamos aí no navegador agora. Lei de Coulomb, tá? John Michell foi o primeiro, eu não sei se é assim que lê, né? O João Michael, do Michel, foi o primeiro a observar em 1750 que a força elétrica entre duas cargas era inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas, semelhante à lei da gravitação de Newton. Nos anos seguintes, os caras foram criando as hipóteses e chegando cada vez mais próximo, tá? Como vocês podem ver aqui, que eu acho que está bem pequeno, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nesse troço aqui. Dá para dar um zoom, ó. Ficou top agora, ficou muito bom. Bom, então, eles descobriram o seguinte, ó, que Charles Coulomb, utilizando a balança de torção, que é essa que eu vou mostrar para vocês a imagem lá atrás, ele formalizou a lei que leva o nome dele, lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela diz o quê? Que a força elétrica é igual a K vezes o módulo das cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Ou, matematicamente, a gente faz a leitura. Força elétrica entre dois corpos eletrizados é diretamente proporcional ao produto entre as massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas, tá? Essa constante K é a constante de proporcionalidade, como eu havia mencionado para vocês, dado dessa maneira. 9 vezes 10 elevado a 9 unidades do sistema internacional, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá bom? Essa é a lei de Coulomb. Deixa eu ver, eu não sei, eu acho que não tem como salvar essa imagem, né? Vou diminuir o zoom aqui. E aí vocês tiram, eu vou tirar um print aqui e mandar lá no grupo para vocês, ó. Que aí fica mais bonitinho para vocês. Cadê? Que terceirão? Achei. Bom, pronto. Feito, mostrado essa parte. Vamos aqui na apostila novamente, ó. Na apostila a gente vai ter uma parte introdutória que vai falar para a gente sobre a conservação. Deixa eu ver qual que vem aqui. São os exercícios, então deixa aí. A próxima parte é falar sobre a carga elétrica, tá? E a conservação de energia, a sua conservação, que diz pra gente que tem uma característica interessante das cargas, ó. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem um átomo. A principal característica de uma carga elétrica é sua capacidade de interagir com outras cargas elétricas por meio de um campo elétrico. Em torno de uma carga elétrica há sempre a presença de um campo elétrico, sendo impossível separá-los. Quando uma carga elétrica é colocada em um campo elétrico muito intenso, seu campo elétrico, mesmo pequeno, continua existindo. Assim, o conceito de campo elétrico caracteriza a capacidade de uma carga elétrica de influenciar o espaço que o circunda, tá? São essas partes que tem aqui na nossa apostila. Bom, então nós temos aqui, depois eu peço que vocês façam uma leitura, tá? Mas só lembrando que, em termos macroscópicos, podemos considerar a carga elétrica de um corpo sendo dividida em cargas elementares de elétrons, tá? Do elétron. E a lei de Coulomb que a gente acabou de ver. A lei de Coulomb é só mesmo que diz para a gente a fórmula. É o que Coulomb conseguiu instituir da sua fórmula, que a força elétrica de ação entre os corpos é proporcional à multiplicação das cargas, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Em vez da letra R, eu geralmente uso a letra D de distância, tá? E essa constante K0 aqui, eu geralmente uso somente K, porque eu fui
criado assim, né? Fui acostumado assim desde quando eu comecei a trabalhar com física, tá? Então nós temos aqui alguns exemplos, cargas de força de atração, força de repulsão e força de repulsão, tá? Então a gente tem alguns exemplos aí. Mas vamos agora para o exercício para a gente conversar sobre a carga elétrica, tá? Deixa eu pegar aqui os exercícios para a gente estar fazendo aqui, ó. Como está resolvido aqui, deixa eu ocultar aqui para vocês não verem. E vamos fazer aqui novamente no Paint. Eu vou dar um zoom aqui. E aí nós vamos resolver a questão 7. Então, a questão 7 aí, como vocês estão vendo. Deixa eu logo copiar as outras letras. E olha só, duas cargas pontuais, cujos valores são 2 vezes 10 a menos 6 e menos meio vezes 10 a menos 6, são fixadas sobre uma mesa, como vocês podem ver aqui, ó, tem uma aqui e outra aqui. Também como mostra a figura, uma carga Q, essa que está mais afastada aqui, com o valor de 2 vezes 10 a menos 7, também pontual, inicialmente colocada no ponto A, distante 5 centímetros da carga Q2, pode ser colocado livremente na superfície da mesa. Letra A. Caracteriza o vetor força elétrica exercida sobre a carga Q1 e sobre a carga Qzinho, tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente quer a força elétrica que existe entre as duas, que está atuando sobre as duas. Vejam que a lei de Coulomb que a gente acabou de ver, para a letra A, ela fala para a gente que a força elétrica é a constante vezes o módulo das cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Nós vamos substituir os valores. Vejam que o valor da constante K é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo da carga Q, que nesse caso aqui é Q1, né? Deixa eu colocar aqui, ó, Q1. Ele vale 2 vezes 10 elevado a menos 6, então eu vou colocar aqui. Como está positivo, ele só repetir aqui, vezes o valor da carga Qzinho, que a carga Qzinho diz para a gente que é 2 vezes 10 elevado a menos 7, ó. Tudo isso aqui dividido pela distância entre eles ao quadrado. A distância entre eles, ó, nesse caso aqui, deixa eu ver quanto que está aqui. A distância da carga Q2, ó, da carga Q2 para a carga Q é de 5 centímetros. Então a distância do Q1 para o Qzinho é de 20 centímetros, tá? 20 centímetros é a mesma coisa que 0,20 metros, e aí eleva ao quadrado. Pronto, é só resolver. Uma observação importante, 20 centímetros pode ser escrito também como 2 elevado a menos 2, tá? O centi pode ser escrito também em notação científica, então só uma dica aí para vocês. Fazendo o cálculo agora, vamos multiplicar aqui em cima, 9 vezes 2 dá 18 vezes 2, 36, vezes 10 elevado. Bases iguais, a gente repete a base, somos expoentes. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 7, menos 4. E embaixo, eu vou usar a notação científica, ó, 2 ao quadrado, 4. 10 elevado a 2 elevado ao quadrado, fica elevado à quarta potência, como sinal negativo, fica assim. Coisa importante, posso cortar aqui o valorzinho do 10 com 10, e o resultado vai então ser, deixa eu ver quanto que vai dar aqui. O resultado vai dar 36 dividido para 4, vai dar 9, tá? Dá 9 aí o resultado padrão. Mas deixa eu ver se tem alguma coisa equivocada aqui, que na apostila para mim não está aparecendo 9, está aparecendo outra coisa. Fala. Professor, é aquela transformação em notação científica do 0,20, não seria 2 vezes 10 a menos 1? Menos 1, obrigado. Aí aqui ficaria menos 2, né? É isso mesmo, eu converti aqui errado. Então aqui vai ficar menos 2 e quando subtrair,
Opa, quando subtrair aqui, aí vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 2. Agora sim. Então a força elétrica vai dar 0,09 newtons. Obrigado, Maria. Bom, Maria está prestando atenção, né? E aí a gente calculou a força. Letra A, pronto. E qual que seria a direção? A direção do vetor, gente, que liga o Q1 com o Q, é a mesma direção da reta que liga as duas cargas. Ou seja, a direção do vetor é esse aqui, ó. Ou esse aqui, que é a mesma que liga os dois. Aí o sentido, como as cargas têm sinais iguais, então vai ser o sentido de repulsão. Ou seja, a força elétrica vai apontar para cá e a força elétrica vai apontar para cá, tá bom? Então elas vão ter sinais contrários. Então deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem com zoom, né? Essa parte da direção e sentido aqui, ó. Aí depois vocês podem pausar o vídeo e copiar no caderno, tá bom? Essa parte aqui. Mas falta ainda a letra B e C, né? A letra B pede pra gente qual é o módulo e o sentido da força exercida por Q2 em Q. A gente vai fazer o mesmo cálculo, mas a gente pode considerar o valor diferente, tá? Então vamos lá. Ó. O cálculo é bem parecido à letra B. Deixa eu fazer algumas... deixa eu limpar algumas coisas aqui pra gente fazer a letra B. Letra B, ó, só substituir, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da carga Q2 agora, que é a maior, é menos meio vezes 10 elevado a menos 6. Então, não precisa do sinal, tá? Então vai ficar meio vezes 10 elevado a menos 6. Vezes o valor da carga pequena, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 7. Dividido por D ao quadrado. A distância entre elas agora é de 5 centímetros, tá? E agora sim, ó, 0,05 centímetros, metros, né? Elevado ao quadrado. Aqui sim, ó, é 5 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Aí vamos resolver essa conta. Então a força vai ficar igual a 9 vezes meio, ou melhor, 2 vezes meio dá 1, 1 vezes 9, 9. Então vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 4, porque... vamos multiplicar as potências de base 10, a gente repete a base, tá? E somos os expoentes, 9 menos 6 dá 3 positivo, 3 menos 7 dá menos 4. Embaixo, 5 ao quadrado, 25, 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado dá 10 elevado a menos 4. Posso cortar esse com esse. E aí, na divisão, quando a gente efetuar a divisão, o resultado vai dar, nesse caso aqui, 9 dividido para 25, que eu não faço a mínima ideia quanto que vai dar. 9 dividido para 25, deixa eu ver aqui, ó. Vai ficar 90, né? Coloco o zero aqui. Acho que dá 3. 3 vezes isso aqui vai dar 75, vai sobrar 15, né? Coloco o zero, então vai dar 6, ou seja, 150, 6 vezes 25 dá 150, o resultado vai dar 0,36 newtons, tá? Esse é o resultado final da continha. E aí ele pede, né, para a gente fazer todas as coisas, a direção e o sentido. A direção é a mesma, porém o sentido agora vai ser sentidos... a força elétrica vai ter o sentido contrário, tá? Melhor, o campo elétrico vai ter o sentido de atração, junto com a força elétrica, porque os sinais são contrários, tá bom? Então, nesse caso, como a Q2, ó, é negativa e a Qzinho é positivo, então a força de atração entre elas vai ser a força elétrica entre elas vai ser a força de atração. Então o sentido delas vai ser contrário, mas a força vai ser de atração. Alguma dúvida? Não. Ok. Na letra C pede o vetor resultante, tá? Como que eu faço o vetor resultante? É bem simples. Basta você observar essa relação aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui no desenho. Vamos imaginar esse desenho aqui, para a letra C. E deixa eu dar uma limpada aqui. Então o que acontece aqui? Se você observar, a força elétrica calculada na letra A e a força elétrica calculada na letra B, elas têm intensidades diferentes. Como elas estão na mesma linha, é como se fosse um cabo de guerra. Então a força maior
supera a força menor. Então, essa aqui é 0,09 e essa aqui é 0,36. Ou seja, a resultante nesse caso vai ser igual a 0,36 menos 0,09. E aí, subtraindo, o resultado vai dar 0,27 newtons. Nesse caso aqui, esse é o valor da força resultante. Lembre-se, é porque está em linha reta que eu posso, tá, fazer a subtração. Caso contrário, eu não posso, tá, fazer a subtração. Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos lá para o próximo. Tem a questão 8. Para a gente encerrar nossa aula aqui. A gente deveria ter feito o campo elétrico pelas cargas, mas aí na próxima aula a gente fala sobre o campo elétrico das cargas, tá? Eu vou dar ênfase nele para vocês verem. Então, copiando aqui a questão 8. Letra A, vamos logo fazer a letra A, depois eu copio a B. Na figura, mostramos 6 objetos pontuais, A, B e C, com cargas elétricas iguais e de mesmo sinal. Considere que o corpo que atua sobre o corpo C atue, exerça sobre B uma força de 3 vezes 10 elevado a menos 4 newtons, tá? Então, nós temos aqui as distâncias entre as cargas, também indicadas na figura. Ele pergunta qual é o módulo da força elétrica que o corpo A exerce sobre B. Lembrando que ele fala do corpo B, do corpo C exercendo sobre o corpo B. Agora ele pede para a gente calcular do A sobre B, tá? Bom, uma coisa que é interessante. Como a distância de A até B é 3 vezes melhor, de B para C, ó, a distância daqui para cá é 3 vezes essa distância aqui, e as cargas são iguais e de mesmo sinal, então a gente tem que entender o seguinte, que a força elétrica, vamos escrever aqui, ó, força elétrica, ele é igual a constante, vezes o módulo das cargas, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Se as cargas são iguais, a força vai ter que ser igual. Porém, se a distância aumenta, o que vai acontecer? Essa distância aqui vai estar elevada ao quadrado. Ao invés de 3 centímetros, ao invés de 1 centímetro, seria 3 centímetros ao quadrado. Nesse caso, daria 9 centímetros, tá? Ou seja, ao invés de dividir por 1, você vai ter que dividir o valor por 9. Então, nesse caso, tá? A força de A para B, tá? Ela vai ser igual, essa força anterior, 3 vezes 10 elevado a menos 4, só que agora dividido por 9, tá, gente? Então, na verdade, não vai ser dividido por 9, né? Vai ser multiplicado porque ela está mais próximo. Então, ao invés de dividir por 9, vai ser multiplicado por 9. Por quê, gente? Porque nesse caso aqui, é o BC que é 3 vezes mais, ou seja, isso aqui é 3 vezes a menos. Se diminui a distância, aumenta-se o valor da força. Portanto, a força de A para B vai ser igual a 27 vezes 10 elevado a 4. Se você tiver que colocar em notação científica, fica igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 3. Quando você passa a vírgula para uma casa decimal, você adiciona 1 no expoente e aí finaliza a questão, tá? Então, aqui a gente não fez cálculo usando passo a passo, usando a fórmula. A gente só fez sobre o fato de usar a intuição matemática, né? A lógica matemática por trás disso. Então, vamos só recapitular o seguinte, ó. Então, vejam só. Nesse caso aqui, ó, a distância igual a 1 é 3 vezes menor, ou seja, isso implica que a força aumenta em 3 vezes, só que não é 3 vezes, é 3 ao quadrado vezes, tá? Nesse caso, 9 vezes, tá bom? E aí, 9 vezes, nesse caso aqui a força de A para B, vai ser igual a 9 vezes
3 vezes 10 a menos 4, que vai dar igual a 27 vezes 10 a menos 4, ou seja, 2,7 vezes 10 a menos 4 newtons, tá? E aí a gente encerra a letra A. Para a letra B, eu peço que o livro pede que pergunta qual é a força resultante que atua sobre o campo B, ou seja, corpo B. Nesse caso ele quer a força resultante. Como as cargas são de mesmo sinal, isso significa dizer que a força vai ser de repulsão. Então elas estariam se repelindo. Logo, a resultante, nesse caso, vai ser a força do maior. A força do maior é o AB, menos a força do menor. Porque a força resultante, ela absorve, né, como é que chama? Herda a direção e o sentido da maior força, tá? Quando está em linha reta. Quando faz ângulo, aí não, aí é diferente. Bom, aí vamos lá, ó. A força de A para B deu 2,7, tá? Deixa eu colocar aqui embaixo. Vou colocar 27 vezes 10 a menos 4, porque aqui também já está em 27 vezes 10 a menos 4, tá? Ou melhor, em 10 a menos 4 só. Aí eu venho aqui e substituo 3 vezes 10 a menos 4 e eu posso efetuar a subtração aí sem problema nenhum. Então 27 menos 3 dá 24 vezes 10 a menos 4, notação científica, 2,4 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. E aí a gente finaliza a resultante, tá bom? Com esse exercício, pessoal, a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar aí. E depois eu vou estar mandando para vocês um exercício lá na plataforma, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não. Bom, então, eu interromper aqui a gravação.